Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues e este é um canal de costura criativa. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço este porta-maquiagem. Tem abertura com botão de pressão de plástico. Coloquei algumas peças para vocês visualizarem a organização e o espaço. Tem um estojo destacável. É bem espaçoso. Pode carregar as maquiagens para viagem e organizar tanto os utensílios como a própria maquiagem. Fácil utilização. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações para os nossos próximos vídeos. E agora, vamos costurar! Para confeccionar esta peça, eu estou utilizando 2 tecidos de algodão, sendo um liso e o outro estampado. Plástico cristal transparente. Este aqui tem gramatura 15, mas vocês podem usar o de gramatura 20 também. E a manta acrílica R1. Agora eu vou passar as medidas para vocês. Para a parte dos pincéis, eu cortei os tecidos. Primeiro, tamanho de 46 centímetros de altura por 22 de largura. Uma vez no tecido externo e uma vez no tecido de forro. E para o bolsinho dessa parte dos pincéis, eu cortei o tecido no tamanho de 32 centímetros de altura por 12 de largura. Uma vez no tecido externo e uma vez no tecido de forro. Passando para o estojinho, eu cortei no tecido externo um quadrado no tamanho de 28 centímetros por 28 centímetros. E no forro, eu cortei 2 retângulos no tamanho de 15 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. 2 vezes. O plástico cristal, que também corresponde à parte dos pincéis, eu cortei 11 centímetros de altura por 30 centímetros de largura.
por fim, eu fiz 2 cortes da manta acrílica R1. Um para o estojo e outro para a parte dos pincéis. Então, do estojo, eu cortei um quadrado no tamanho de 26 centímetros por 26 centímetros. E a parte dos pincéis, eu cortei um retângulo no tamanho de 44 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Inicialmente, eu peguei o tecido externo do estojo e o tecido externo da parte dos pincéis e anexei a manta, passei a costura. Quem já vê os vídeos aqui do canal sabe que eu sempre deixo uma margem de 1 centímetro, uma diferença entre o tecido e a manta, que é a costura de montagem da peça. Então eu já anexei aqui a manta acrílica R1. E aí eu vou passar para a montagem da peça. A peça pode começar a ser montada pelo estojo ou pela parte dos pincéis, a parte externa. Aí fica a critério de cada um. Eu vou começar pela parte dos pincéis, que é a parte externa também. Aqui, além da costura, eu já coloquei a etiqueta centralizada. Eu deixei uma margem de 3 centímetros para a borda inferior, que é o sentido do tecido. E a peça, depois de pronta, ela vai fechar dessa forma. Então, o ideal é colocar a etiqueta, a minha sugestão, na verdade, é colocar a etiqueta na parte inferior desse corte. Começando então a montagem da parte externa, que é a parte onde ficam os pincéis, nós vamos utilizar o plástico cristal, essas 2 tiras menores dos tecidos que vão formar o bolso e o forro da parte externa. Então, primeiro eu vou montar o bolso. Eu vou virar então colocar os tecidos frente com frente. E vou costurar nas 3 faces aqui. E vou deixar a parte de baixo aberta. Então, eu passei a costura nas laterais e na parte superior dos tecidos. Agora eu vou cortar as pontas para poder desvirar a peça e ficar com o acabamento correto.
E agora eu vou passar uma costura na parte superior para fazer o acabamento, bem na pontinha. E a costura das laterais eu vou fazer quando anexar o bolso no forro. Fiz a costura então na parte superior. Pegamos a parte do forro. A partir do que vai ser a borda superior, eu vou medir 7 centímetros. Eu vou colocar um alfinete para posterior costura. Isso unindo a borda inferior do bolso com a borda lateral do tecido de forro. A gente encontra certinho aqui. E vocês vão perceber que esticando corretamente um tecido sobre o outro, a medida que vai ficar aqui na parte inferior é de 9 centímetros. Eu também coloco o alfinete aqui, e nós vamos fixar o bolso. Eu vou mostrar aqui. Aqui então, que é a parte superior, eu tenho 7 centímetros. O bolso encontrando com a borda lateral do forro, o fundo do bolso. E aqui nós vamos ter uma medida de 9 centímetros. Eu vou então fazer a costura das laterais. E a abertura do bolso vai ser dessa forma. Então, costurei bem na pontinha. Ficando desta forma. Depois de costurar as laterais do bolso, eu vou fazer as divisões para a colocação dos utensílios, dos pincéis e dos lápis. Eu vou pegar uma fita métrica e vou fazer espaços de 3 centímetros. De 3 em 3 centímetros, a partir da borda do bolso, eu vou fazendo a costura para criar esses espaços de colocação dos utensílios. Fazendo assim, eu formei 10 espaços no bolso. Na costura aqui. Terminado o bolso, eu passo para a proteção superior, que vai ser a proteção de plástico cristal. Eu tenho aqui um viés pronto, de 23 milímetros de largura. E eu vou colocar esse viés em 3 bordas deste plástico. As laterais menores e uma borda maior. E eu vou deixar essa borda de baixo, que eu vou aplicar na peça de forro sobre o bolso.
Ficou então desta forma. E agora eu vou aplicar no fundo sobre o bolso, no forro. E aí eu vou medir, eu vou colocar na lateral oposta ao bolso, colocar nesta lateral, na mesma medida. Então, da borda superior até o início desse acabamento de plástico, eu vou medir 7 centímetros. E aí eu faço a costura nessa parte de cima. Então essa parte ficou assim. Aqui eu fiz uma costura mais ou menos de meio centímetro só para fixar mais ou menos um pezinho de máquina, para facilitar na hora que a gente for fechar a peça, juntar essa parte do forro com a parte externa. É o que a gente vai fazer agora. Então eu tenho aqui o forro e a parte externa. Esta parte que eu coloquei a etiqueta, que vai ser a aba de fechamento, eu vou colocar frente com frente nesta aba que vai ser abertura e fechamento, que é a parte menor, de 7 centímetros. Então eu vou anexar neste sentido. Vai ficar desta forma. E aí eu vou passar a costura em todo o entorno, deixando só uma parte de uma abertura para a gente poder desvirar a peça. Eu costurei toda a volta da peça e deixei a abertura na parte inferior do bolso. E nesse cantinho aqui onde vai o estojo, deixei uma pequena abertura para desvirar a peça. Aqui pode dar uma pequena diferença, tá vendo? Do fundo do forro para a parte externa, por causa dessas costuras do matelassé ou quilting reto, que aí diminui um pouco o tecido. Então pode dar uma diferençazinha aqui, mas não tem problema. É só se guiar no momento da costura tirando 1 centímetro do forro, porque quando desvirarmos, nós vamos passar outra costura para acabamento. Então não tem problema essa pequena diferença. Desse lado também. Agora eu vou cortar as pontas para poder desvirar a peça e ficar um acabamento correto nos cantos. Aí eu ajeito os cantos.
desta forma. Essa é a parte interna. E aqui a parte externa. Eu fiz o pesponto em toda a volta da peça. Fechando aqui aquela abertura para desvirar. E eu deixei livre a aba de plástico para melhor manuseio. Então, eu passei o pesponto por baixo, deixando essa aba livre. Eu tenho aqui as partes para o estojo. É o quadrado de 28 por 28 centímetros. O forro de 2 partes. Um zíper de 28 centímetros. 2 pedaços de viés. Esse é o mesmo viés que eu usei na aba de plástico. Ele tem 23 milímetros de largura. Eu cortei 2 pedaços de 6 centímetros, que vão ser os puxadores do estojo. E um cursor. Então, eu vou começar fazendo os puxadores. Eu dobrei ao meio e vou passar uma costurinha em volta. Eu vou aplicar os puxadores. Então, aqui nessas bordas superior e inferior, eu vou colocar o zíper. Então, essas são as laterais. Eu vou marcar o meio. O meio das laterais. Com um alfinete. Então, eu coloco bem centralizado no alfinete, o puxador, e passo uma costura para prender na lateral. Costura bem na pontinha e faço a mesma coisa do outro lado. Então, ficam os 2 puxadores nas laterais. Agora eu vou anexar o zíper na parte externa, frente do zíper para frente da parte externa, do tecido externo. E vou pegar uma parte do forro, frente do tecido para frente do tecido, e vou alfinetar antes de costurar. Eu vou costurar as 3 partes, o forro, o zíper e a parte externa ao mesmo tempo. Eu marquei com o alfinete, troquei o pé da máquina, coloquei o pé calcador de zíper e agora eu vou fixar um lado do zíper. Então, fiz a costura.
giro. E faço o pesponto para o acabamento. Fiz o pesponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu dobrei a peça ao meio, frente com frente. Juntei o zíper e anexei também o forro. Frente com frente. Coloquei os alfinetes e agora eu vou fazer a costura. Então, já coloquei o zíper dos dois lados, já fiz o pesponto e ficou dessa forma. Eu vou passar o cursor e vou finalizar o fechamento do estojo. Cursor já passado. Eu fiz a costura do forro, deixei a abertura para depois desvirar a peça. Lembrando que eu troquei o pé calcador, voltei a utilizar o pé calcador geral. E agora eu vou passar ao fechamento da parte externa. Eu fiz uma costura de ambos os lados, juntando o meio do zíper com o meio do fundo, tendo cuidado de fechar bem aqui o forro. Passei 2 costuras para ficar bem firme. E agora eu vou fazer a marcação nas bordas para poder fazer a caixinha de leite, tanto no forro quanto na parte externa do estojo. Eu marquei no forro, a partir da costura, 3 centímetros. Desta costura, desta costura. E a mesma coisa dos outros lados. E na parte externa, eu marquei a partir desta costura lateral 3 centímetros e a partir desta dobra 3 centímetros nas 4 pontas. E aí a gente vira vê a marcação das pontas
e faz a costura sobre a marcação em todas as pontas, tanto da parte externa quanto do forro. Então ficou assim. Na parte do forro, eu gosto de abrir as costuras. Aqui. E as 4 pontas também costuradas. Agora eu vou cortar esse excesso. Do forro também. Fica assim. Então, eu desviro a peça através do forro. Abrindo bem os cantinhos. E ajeitando o forro aqui dentro. Por enquanto, eu vou deixar essa abertura ainda. Não vou fazer o fechamento, porque vai ser útil na hora de aplicar os botões de pressão. Estão prontas as 2 partes do porta-maquiagem. A parte dos pincéis e também parte externa. E o estojo. Agora eu vou unir essas 2 partes através do botões de pressão de plástico, porque essa parte do estojo ela vai ser destacável, né? A gente vai poder tirar quando quiser da outra parte. Eu vou fazer a colocação desses botões de pressão com o balancim. Eu já mostrei para vocês como eu uso o balancim, mais para colocar ilhóis no vídeo sobre a bolsa amarradinha. Então aqui eu também vou utilizar essa ferramenta para a colocação dos botões de pressão. Os botões de pressão que eu tenho aqui são de número 10. Então essa é a parte maior e essa é a parte menor para encaixe. A parte maior encaixa na parte menor para fazer o fechamento. Como nós vamos usar 8
quatro botões, 2 para o estojo e 2 para fechamento e abertura da parte externa, eu tenho que separar 8 pecinhas dessa, que é a pecinha que faz o encaixe na parte de fechamento dos botões. Então aqui encaixa e assim é que o botão fica preso ao tecido. Então são 4 partes de fechamento, cada 4 grandes e 4 pequenas, e 8 partes que prendem os botões. E vocês podem também, aqui eu estou utilizando o botão número 10, mas vocês podem utilizar até o botão número 12, que também fica com um bom acabamento. Como eu já tenho esse botão aqui, eu preferi fazer com essa numeração. E aqui estão as matrizes para a colocação desses botões. Eu vou utilizar também o agulhão, que é a ferramenta que a gente faz a furação para poder prender os botões. E a fita métrica, que vai nos auxiliar na marcação dos locais para aplicação dos botões. Aqui eu vou começar pelo estojo. Então, no estojo, eu vou anexar a parte maior do fechamento, que é essa aqui. Então, eu vou colocar a base da matriz, prender aqui com parafuso. E essa é a matriz para a parte maior do botão. Eu encaixo na parte superior do balancinho. E aqui eu abaixo a manivela e regulo a pressão do balancinho. Conforme, aí vocês façam isso conforme as instruções do fabricante. Lembrando que a colocação do estojo é na parte maior da base. Então aqui eu tenho 8 centímetros, eu tinha 9, como eu fiz a costura de 1 centímetro aqui na lateral, eu fiquei com um tamanho de 8 centímetros aqui, que é o mesmo tamanho do fundo do estojo. Então essa lateral do estojo também tem 8 centímetros. Então, ela vai encaixar perfeitamente aqui. Eu gosto de deixar o cursor do zíper para a parte superior, em relação ao bolso. Então a colocação vai ser desta forma. Aí eu abro então o estojo. Eu já tinha deixado aberta a parte do fundo. E aí a gente vai utilizar para colocar os botões, posteriormente fechar. Então primeiro nós vamos medir onde vamos furar. Pegando a lateral, como eu disse, tem 8 centímetros, eu vou marcar aqui. Então, o meio corresponde 4 centímetros.
Então, eu marco aqui com alfinete 4 centímetros, que eu sei que é o meio. E a partir da lateral, nós marcamos 3 centímetros. Vou fazer a furação bem no meio. Com cuidado. Passando aqui pelo furo, para não furar nem a lateral do estojo, nem o forro. A gente já pode tirar esse alfinete. O que nós vamos fazer? Como aqui é a parte? Nós vamos pegar o botão com o círculo maior. Vamos encaixar na matriz. E aqui nós retiramos. Pegamos o pino que prende o botão e anexamos de dentro para fora, porque a parte de fechamento tem que ficar aqui do lado de fora. Então, nós encaixamos no buraquinho que nós fizemos. Encaixamos aqui na base do balancinho. E aí, fazemos a pressão. Aí está colocado o botão. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois vou mostrar como é que eu encaixo a parte da base. Coloquei o botão do outro lado. Então, eu tenho aqui os 2 botões. Aí, o que eu costumo fazer? Eu acho mais rápido. Eu pego a parte onde nós vamos aplicar o outro lado do botão de pressão. Eu encaixo aqui a ponta, ó. É a mesma coisa do outro lado. E na parte de cima. E aí eu pressiono os botões para fazer a marcação do local na base. E aqui eu tenho marcado o local. É só eu fazer o furo no centro dessa bolinha. Mas se você preferir, você pode fazer medindo na base. Assim eu acho mais rápido e tenho certeza que vai ficar na posição certinha. Então, eu fiz os furos no centro da marcação. Agora eu vou trocar a base, a matriz, desculpa. Vou colocar a matriz que é para a parte menor do botão.
parte menor do encaixe, coloco aqui na matriz, pego o pino que prende o botão e vou colocar da parte externa para a interna. Fica desta forma. E a mesma coisa do outro lado. Vocês vão ver aqui. Coloquei até do lado errado. E aqui, na verdade é desse lado aqui. Mas notem que a medida tá tão certinha que não fez diferença de um lado para o outro, né? E o encaixe fica desta forma. Fica certinho. Agora eu vou fazer, vou prender os botões da aba de abertura. Então aqui eu estou com a peça aberta. E aí eu enrolo. O fechamento é feito desta forma. O tamanho ideal aqui, eu acredito, é quando esta ponta aqui, a ponta final, ela encontra com o início do bolso. Então, este encaixe aqui é o ideal, porque fica bastante espaço para a gente colocar os utensílios aqui na base e também para preencher o interior do estojo. Então, quando isso estiver sendo utilizado, o volume vai aumentar dentro do porta-maquiagem. Então, a gente tem que deixar um espaço para que isso aconteça. E a gente faz a mesma coisa do outro lado. Encaixa a base do estojo no início da aba de plástico. Seguindo essa medida, eu vou escolher o local para fazer a furação. Aí eu já furo tanto a parte de cima quanto a base. Vou marcar da lateral 3,5 centímetros. Eu vou marcar com alfinete. E da parte inferior da aba, eu vou marcar 2,5 centímetros. E faço a furação.
cuidado para não furar as outras peças. Faço a mesma coisa do outro lado. Coloquei os 4 botões de fechamento do porta-maquiagem e quero fazer 2 observações. A gente tem que lembrar e atentar que eu coloquei a parte maior na aba de fechamento e com a face de fechamento para o forro, porque o acabamento fica na parte externa. E do outro lado, eu fiz o contrário. Eu coloquei o acabamento na parte do forro e a parte menor do fechamento, eu coloquei para a parte externa, porque a peça é fechada desta forma. Então tem sempre que atentar para a face que está sendo colocada, senão você não vai conseguir fechar abotoar os botões. Outra observação que eu quero fazer também é que aqui vocês podem perceber que o botão para fixar o estojo e o botão de fechamento ficaram bem próximos. Então, se vocês forem fazer com botões de numeração maior, o número 12, por exemplo, este aqui é o número 10, né, que eu usei. Se vocês forem usar o de número 12, na hora de fazer a medida para a furação, vocês têm que atentar para que um botão não sobreponha o outro. Então tem que prestar atenção e alterar as medidas que eu passei aqui. Se vocês forem utilizar o botão de número 10, não tem problema, vocês podem utilizar esta numeração que eu passei aqui agora. Por fim, não podemos esquecer de fechar o forro do estojo. Então, nós vamos juntar as bordas dobradas e fazer a costura de fechamento. Eu começo sempre um pouquinho antes da costura e termino um pouquinho depois, para dar uma margem de segurança. Então, fechamos aquela abertura. E é só arrumar o forro dentro do estojo. Agora a gente já pode encaixar nos botões de pressão. Fecharmos a peça. Chegamos ao final deste vídeo, concluindo o porta-maquiagem. Se vocês fizerem esta peça, não esqueçam de contar nos comentários como foi a experiência e se gostaram do resultado. Quero saber tudo!
Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.